Olá pessoal, sou eu de novo. Esse é o quinto vídeo do Vivendo de Oficina. Nesse vídeo eu vou mostrar alguns conceitos para você, para que a sua oficina, quando você monte ela ou caso ela esteja já montada, ela tenha sucessos, né? Não só financeiros, né? Mas sucessos ao ponto de você conseguir trazer mais clientes para a sua oficina, para você conseguir melhorar a qualidade dos seus clientes e por aí vai. Antes de começar, eu gostaria de agradecer, né, ao pessoal que vem interagindo aí com a gente. E é isso aí, cara. Muito obrigado aí pela ajuda de vocês e espero estar ajudando também, tá? Vamos acabar com esse negócio aí de oficina de moto ser mal vista aí pela população, tá? Não há necessidade disso. Então vamos lá. Quando a gente fala numa oficina de sucesso, vocês têm que prestar atenção no seguinte, ó. Vamos falar agora de atendimento. Atendimento é o quê? É simples assim. Você tem uma oficina, né? Quando você começa, você é o atendente, né? Você não vai começar, eu sou o atendente e tem um mecânico, não. Geralmente você começa você e Deus, né? E aí o que acontece? O cliente chegou, você tem que atender esse cliente, né? E atender de preferência bem. Um atendimento bem feito, ele tem alguns conceitos. Por exemplo, o conceito do tempo. Quando você vai atender o cliente, você já tem que ter na sua cabeça o seguinte: eu posso demorar de 5 minutos até 60 minutos para atender bem esse cliente, tá? Ah, mas 5 minutos dá para atender um cliente? Dá. Quando o cliente ele já é cliente antigo, você consegue atender ele em 5 minutos. O cliente chegou, você abre ordem de serviço, filtra o que ele quer e tal, e ele vai embora em 5 minutos. Agora, quando o cliente vem, por exemplo, por indicação, ou quando ele vem com algum problema grave na moto e tal, aí demora um pouco mais, tá? Eu já cheguei a ficar 1h30 atendendo o cliente, tá? Então, por que é importante você saber disso? Porque lembra que no vídeo 4, né, o último vídeo que eu fiz, eu falei de precificação, né, de você pôr o preço da sua mão de obra. E aí, o que acaba acontecendo? Você vai pensar assim, bom, eu demorei 10 horas, vou colocar números redondos, demorei 10 horas para fazer o motor da CG 150. Então, eu fiz lá a precificação, a minha hora custa R$20. Então, lógico, você vai cobrar do cara R$200 de mão de obra. Ok, se a sua hora for R$20, né? Que eu acho difícil. Aí, o que vai acontecer? Você vai cobrar só a hora que você gastou para fazer o motor, né? O tempo que você ficou trabalhando naquele motor. E isso está errado. Por quê? Porque se o cliente consumiu de você 1 hora, você também tem que pôr essa 1 hora. Entendeu? Porque na precificação é o tempo que a sua oficina fica aberta. Então, se o cliente, por exemplo, tem cliente que gosta de chegar e ficar conversando e ele acaba consumindo o nosso tempo, né? Porque a gente não consegue ficar trabalhando e atendendo o cliente ao mesmo tempo. Então, ele tem que pagar por isso, a não ser que seja muito rápido, né? Porque tem clientes que são objetivos e a gente sabe que tem clientes que não são objetivos. Aqueles que não são, ele quer atenção, quer que eu fique batendo papo com ele, tudo bem, porém, ele vai pagar por isso, tá? Obviamente que isso não é explícito, mas você pode ter certeza que a oficina séria ela cobra por isso, ok? Então tá, então você tem que ter noção que você pode demorar de 5 a 60 minutos para atender um cliente. Abstração do problema. Pessoal, a abstração é simplesmente assim, ó. Eu estou conversando com o cliente, já faz 10 minutos, e o cara já me falou que a moto dele está com barulho no motor. Ele tem uma CG 150 ou uma R1, não importa, mas ele está ouvindo um barulho diferente no motor e ele quer que eu analiso. Então o que acontece? O que é abstração nesse caso? Pô, eu fiquei 10 minutos conversando com o cara, com o cliente, e para ele me falar que ele está ouvindo um barulho diferente no motor. E aí eu fui lá com ele, ouvi o barulho e tal. Cara, precisava de 10 minutos? Não, não precisava.
Então você tem que prestar atenção no seguinte, é fundamental você abstrair o problema real da moto, tá? Para que depois, quando você colocar lá na ordem de serviço, você não colocar coisas aleatórias, tá? Por exemplo, o cliente, quando ele chegar com a ordem de serviço, que você deu para ele a cópia, né? Ele vai ver que está escrito lá, bom, eu falei para o cara que eu tenho um barulho no motor. Só que o mecânico, quando foi olhar a minha moto, ele percebeu que o kit relação está gasto. Então você está fazendo uma abstração do que realmente a motocicleta precisa ser feita. E isso é fundamental, porque às vezes o cliente, vocês têm que entender que o cliente ele é leigo. Então você tem que saber abstrair com precisão o que a motocicleta precisa fazer. Ok? Isso é fundamental para o profissional e você já faz isso no atendimento. Você não deixa para fazer depois, você já faz na hora que o cliente chega. Tá? Porque se você fizer depois, fica esquisito, né? Ah, eu deixei minha moto lá e agora o cara está falando que minha moto tem um monte de coisa para fazer. Não, você já faz a abstração do problema na hora, tá bom? Por isso que tem que ter tempo para atender o cliente para fazer isso bem feito. Então, legal. Uma outra questão em relação ao atendimento, cara, é o visual. A sua oficina tem que ser limpa, tem que ser bem iluminada. Você tem que estar, eu gosto de usar barba. Tá, então a sua barba tem que estar parada. Eu gosto de usar meu cabelo longo, então o seu cabelo tem que estar preso. Você tem que criar para a sua empresa, para a sua oficina, procedimentos, tá? Então olhe, se espelhe em empresas maiores, né? O McDonald's é todo mundo organizadinho, na Honda é todo mundo organizadinho, na Yamaha, na Suzuki. Então, não pense que a empresa ela é organizada porque ela é grande. Não, ela é grande porque ela começou organizada. É totalmente diferente, tá? Então seja também. Faça um uniforme bonito para a sua empresa, não fique querendo economizar no uniforme da sua empresa, não. Faça um belo uniforme, um uniforme de presença, tá? Eu gosto de boné, manda fazer um boné para a sua empresa, tá bom? Não fica usando o boné de outra marca, usa o boné da sua empresa, cara, tá bom? Então é isso aí em relação ao atendimento. Fantástico. Pessoal, depois do atendimento, o cliente chegou, deixou a motocicleta dele, você já fez a abstração do problema, ele deixou a moto lá, aí você vai ter que gerar um orçamento. Quando você gerar o orçamento, uma dica que eu te dou é o seguinte, deixa muito bem separado o que é mão de obra e o que é peça. Por quê? Porque é o seguinte, mão de obra você vai conseguir manipular depois um desconto. Tá? Lembrando que, gente, quando você monta uma oficina, você está montando uma microempresa. Se você está querendo ser empresário, você tem que ter estratégias de empresário. Você sempre tem que ter um preço padrão e um preço já com desconto. Tá? Você tem que ter uma margem ali para você poder trabalhar. Não é, eu cobro R$100 para fazer esse serviço e é R$100 e acabou. Você tem que ter um plano B para você poder negociar com o seu cliente. E esse plano B não é legal você fazer em peças, tá? O ideal é você sempre negociar com o seu cliente a mão de obra, ok? Então, se você tiver isso aqui tudo junto, tipo, se chegar no cara e falar, para fazer um motor é R$1.000, tá? O cara quer saber, não, peraí, é R$1.000, tá? Mas quanto de peça e quanto de mão de obra? Então não dá margem, já expõe isso para o cliente certinho, tá bom? Essa é a minha dica. Em relação ao sinal para as peças, tá? Que é o terceiro assunto aqui. Pessoal, imagina assim, eu desmontei um motor de uma R1. O cara trouxe para mim uma R1 fazendo barulho no motor. Abri o motor do cliente, ok? E aí, no orçamento dele, deu, sei lá, R$4.000 de mão de obra e R$8.000 de peça, ok? Tá, alguém precisa encomendar essas peças, precisa comprar essas peças. Você acha justo eu ir lá e desfalcar o meu caixa, pegar R$8.000 e comprar de peça para a R1 do meu cliente? Não faz sentido isso. Então assim, quando o valor é muito alto, o ideal é que você não ganhe peças. Você chega no cliente,
dá o caminho das peças para ele e fala, ó, você vai lá e encomenda as peças. Está aqui a lista detalhada, você vai lá e encomenda as peças. É assim que você vai proceder. Ah não, vamos para outra situação. Ah, eu abri o motor da CG 150 e deu R$400 de peça. Aí, legal. Só que mesmo assim, eu quero que vocês entendam o seguinte. Você vai pedir um sinal para ele. Tá? Ah, mas pô, é R$400 de peça. Tá. Nem que o cliente te dê R$100, tá? Mas você não pode ficar desfalcando o seu caixa. É isso que eu quero que você entenda. Para de ficar desfalcando o seu caixa. Se você nem tem oficina, já tem isso em mente. Não, eu tenho que trabalhar com o dinheiro do cliente. A moto não é do cliente, é ele que tem que ter dinheiro para fazer manutenção, não é você. Tá bom? Então fica a minha dica aí para sinal de peças, tá? Quando o valor for muito alto, você abre mão do lucro, porque aí o próprio cliente vai lá e vai comprar as peças, tá bom? Faça isso. A não ser que você tenha aí um caixa para sustentar isso, né? Mas para quem está começando, eu acho que isso não é a realidade. Manutenção e teste obrigatório. Onde eu quero chegar? Lembra que eu falei que eu ia explicar como trabalha um bom mecânico? Pessoal, é o seguinte, um bom mecânico ele tem algumas qualidades, tá? Uma delas é conhecimento técnico. Um bom mecânico ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que ter feito um bom curso, ele tem que ler bastante sobre o assunto, ele tem que usar manual de serviço toda vez que ele vai fazer manutenção. Ele tem que ter uma coisa, cara, que eu vejo que muitos não têm, que é comprometimento com o problema. Como assim, Fabião? Vou te explicar simples, ó. Imagina que eu pego uma CG 150 e ela tá com barulho no motor, igual eu usei o exemplo agora. Eu vou lá, desmonto esse motor, aí lavo as peças, acho que é um rolamento, monto de novo, ligo o motor, ainda está com barulho. Na boqueta, no mecânico sem comprometimento, o que ele faz? Ele abre o motor uma vez, acha que é tal coisa, fecha o motor de novo, está com o mesmo problema. O que ele faz? Ele tenta a segunda vez, abre o motor de novo, troca mais peça, monta de novo, não deu certo, ele encosta a moto. O que ele vai fazer? A moto vai ficar encostada lá e ele vai pegar outro serviço, porque serviço não falta em oficina. Só que isso daí vai virando uma bola de neve. Vocês podem reparar que é muito comum você chegar na boqueta, que é aquelas oficinas que parece a caverna do Batman, e o cara tem 10, 15, 20 motos paradas na frente. Por quê? Porque o cara não tem comprometimento com o problema. Você tem que entender que se você vai montar uma oficina de motocicleta, a oficina, cara, ela é um lugar de resolver problemas. O cara te traz problema para você resolver. Se você desistir de resolver o problema fica lá. A não ser que você devolva a moto para o cliente, o que seria mais sábio. Tá? Ah, não estou conseguindo resolver. Tudo bem, chega no cliente, fala, expõe para ele a realidade, fala, ó, não estou conseguindo achar o problema, está aqui o seu dinheiro, e vai em outro, que o outro vai ter mais competência do que eu. Só que você percebe que o boqueta não faz isso. Ele prefere deixar a moto do cliente encostado lá, dando a desculpa que está esperando peça, e aí a moto fica lá, o que eu acho uma tremenda judiação, tá bom? Então, por favor, não faça isso. Um bom mecânico, ele tem, acima de tudo, comprometimento em resolver o problema, tá? Uma outra coisa relacionada a isso aqui, ó, manutenção e teste, é você ter que testar. Um bom mecânico, gente, ele testa o serviço que ele fez. Então, por exemplo, ó, eu trabalho com mecânica desde os 13 anos, já fui mecânico do exército, eu tenho uma longa história na motocicleta. E eu, bem sucedida, tá? O que acontece, cara? Se eu fechar o motor de uma CG 150, eu vou fechar o motor, eu vou ligar o motor, vou fazer a carburação se for carburada, se for injetada eu vou fazer toda a limpeza do sistema de injeção, porque não faz sentido você fazer motor e não limpar o sistema de alimentação. Aí o que eu vou fazer?
eu vou deixar esse motor ligado, eu vou pôr a moto lá num canto, vou deixar esse motor ligado, vou pôr um ventilador, sabe aqueles ventiladores de chão? Eu vou pôr um ventilador, vou deixar esse motor ligado lá 10, 20, 30 minutos ventilando, tá? E aí eu vou desligar esse motor e vou ver se ele está merejando óleo, né? Se soltou alguma coisa. Se possível, eu vou dar 1, 2 voltas no quarteirão para sentir a moto, para ver se a resposta está boa, se deu barulho, se eu esqueci alguma coisa. E só depois disso eu vou lavar a moto e entregar para o cliente. É assim que o mecânico de verdade trabalha. Então, você testar o que você fez é fundamental. Segunda coisa que não pode faltar, cara, na sua vida, como profissional: honestidade. Cara, o cliente trouxe, vamos usar o mesmo exemplo para ficar fácil, com barulho no motor. Abri o motor dele, lavei as peças, achei qual que era o problema. A bomba de óleo não está 100%, o rolamento do comando não sei o que, achei os problemas da moto. Vou aproveitar, já vou trocar vela, já vou trocar filtro de ar, beleza. O que acontece? Você vai pegar as peças velhas, vai pôr dentro de um saquinho e vai entregar para o cliente quando você for entregar a moto. Aí você fala: nossa, mas eu nunca vi ninguém fazendo isso. É por isso que os clientes não têm confiança nos mecânicos. Porque isso é mais do que o certo, cara. Você tem que pegar as peças velhas e entregar na mão do dono da moto. Não importa qual é o serviço, você trocou pastilha de freio, pega a pastilha velha, olha, tá aqui. Ah, mas eu não quero, o lixo tá ali, eu não guardo peça velha, tá? O que você mais vê na boqueta, tá? Na boqueta, que é a oficininha, né? Que o cara começou tudo torto, já falei sobre isso um pouco. Cara, é o cara ter usadinha boa, né? Como é que o cara tem uma peça usadinha boa? Se ela tá usadinha e boa, se ela tá usadinha, é porque ela era de uma moto. E se ela tá boa, por que o cara trocou? E você vai na boqueta, é o que mais tem, usadinha boa. Eu tenho uma usadinha boa aqui. Opa, peraí, como que você tem uma usadinha boa? Então, algum usuário, algum cliente, ele já enganou. Então, gente, tem que ter honestidade com o cliente. A peça não é sua. Ele pagou para você substituir a peça. E a peça velha é dele. Se ele vai fazer abajur, se ele vai fazer artesanato ou se ele vai jogar no lixo, não importa. A peça não é sua. Ele pagou pela peça. Ok? Então, beleza. Espero que vocês tenham entendido o recado. Entrega e garantia. Quando você vai entregar a moto para o cliente, é fundamental a moto estar em uma condição melhor do que o que ela chegou. Então pensa comigo o seguinte, ó, isso é cativar cliente, tá? Você vai entregar a moto, você não tem que entregar a moto só com o que o cliente pediu para você. Ah, eu queria que você trocasse a pastilha de freio e o kit relação. Poxa, gente, a moto está com você, cara. Você tem a oportunidade de mostrar que o seu serviço é diferenciado. Então, o que você vai fazer? Você simplesmente, na hora de entregar a moto, você vai entregar ela limpa. Pô, mas o cara só trocou pastilha de freio e kit de relação, eu vou lavar a moto dele? Você não precisa lavar a moto dele se você não achar necessário. Mas pelo menos passar um pano com álcool nas manoplas, né? Dar uma limpada no kit, relação do carro, no kit carenagem, tanque, né? E tudo mais. Sabe, a moto tem que estar melhor do que quando entrou. Você tem que ter isso na sua cabeça. E não igual ou pior. Não, entrou dentro de uma oficina, meu. A moto tem que sair melhor do que entrou, pô. É obrigação, cara. Tá? Então tenha isso em mente. Na hora que você vai entregar a moto, você tem que dar para o cliente um termo de garantia do seu serviço. Tá? Não por uma pastilha de freio ou por um kit de relação. Mas, pô, o cliente veio, fez um motor da CG 150 dele, um exemplo, tá? Ou de uma YBR, e o cliente gastou R$1.000. Cara, ele tem que sair com um documento, uma ordem de serviço, talvez, dizendo, olha, do dia de hoje que eu estou te entregando a moto, para daqui 6 meses você tem garantia no meu serviço, pô. Tem que ter garantia, tem que ter. Né? Porque
Ah, eu não dou garantia. Como assim não dá garantia? Tem que dar garantia. O cliente não gastou R$100, ele gastou 1.000, 1.500. Tá bom? Então é isso daí. Então, na hora de entregar a moto, você tem que fazer manutenção, tem que testar, né? E eu já falei algumas vantagens do bom mecânico. A entrega e a garantia e o feedback. Pessoal, entenda uma coisa. É fundamental hoje em dia você usar a tecnologia presente aí. Então, quando o cliente chega na sua oficina, você vai lá e pega o WhatsApp dele, pega e-mail, não sei, mas você tem que ter uma forma de mandar arquivos digitais para ele. No caso, fotos. Então, olha que bacana essa dica, ó. O cliente trouxe para eu... Vamos usar o motor de novo, para não ficar vários exemplos. Som. Eu abri o motor dele, foto, mando no WhatsApp. Eu lavei o motor dele, foto. Eu achei qual é o problema, foto. Eu troquei as peças, eu bato foto com as peças novas. Eu coloquei o motor, foto, ou faz videozinho, não sei, vai do seu capricho. Mas você já tem que criar com o seu cliente essa via de comunicação. 2 semanas a 3 semanas depois, ou até um mês, você vai entrar em contato com o cliente. Oi, e aí, meu querido? Tudo bom, cara? E aí, como é que tá a sua moto? Pô, minha moto tá legal. Ou, de repente, ele vai falar, meu, você fez isso, eu achei super bacana, só que, pô, você podia ter feito isso. De repente, você pede para alguém ligar e não você. Falou, a gente é daqui da oficina tal, a gente está fazendo uma pesquisa de satisfação, sua moto passou aqui tem 3 semanas, e aí, o que você achou do preço? Faz uma enquete pequena, 5 perguntas, qualquer um responde. Aí você fala, nossa, mas para que eu vou perder tempo fazendo isso? Pessoal, isso é diferença. Se você quer montar uma oficina e ter um diferencial, você se preocupar com a satisfação do seu cliente já é o maior diferencial do mundo, cara. Então, eu espero ter ajudado vocês. Pega o feedback do cliente, tá? Isso é fundamental. Se você fez alguma coisa que desagradou o cliente, ele vai ter a oportunidade de falar. E aí, de repente, você não perdeu o cliente. Na realidade, você ganhou o cliente, porque ninguém fez isso por ele. Tá bom? Pessoal, muito obrigado aí por ter assistido o vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus aí. Obrigado.